Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 17 de julho, 15ª semana do Tempo Comum. E a Igreja hoje nos apresenta a memória dos mártires. E dentre estes 40 mártires que nós celebramos hoje, um deles, o Beato Inácio de Azevedo, um português, pisou o solo brasileiro, veio para cá trabalhar na evangelização dos indígenas e, voltando a Portugal para recrutar mais homens, quando se dirigia novamente ao Brasil, foi martirizado pelos corsários anticatólicos ali, próximo às Ilhas Canárias. Então hoje, pela intercessão deles, nós queremos meditar a palavra, mas antes, vamos invocar a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez na presença de Deus, nós vamos agora tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, um trecho tão curto do Evangelho, mas um trecho tão iluminador da nossa vida e da nossa história. Primeira coisa que eu gostaria de destacar neste Evangelho: Jesus, de cara, ele quebra e rompe com o esquema dos profissionais do conhecimento e da sabedoria da religião, ou seja, dos mestres da lei, dos doutores e dos fariseus. Aqueles homens que passavam o dia estudando a palavra, que passavam o dia meditando os textos e os escritos rabínicos. Homens que interpretavam a lei, mas não segundo a sabedoria de Deus, mas sim a sua sabedoria própria. Ora, nós corremos o risco de nos tornarmos profissionais da sabedoria, de estudarmos, conhecermos a fundo o catecismo, conhecermos a fundo os escritos proféticos, os escritos do magistério e dos santos e santas, mas de conhecermos tudo isso apenas com a razão e não com a fé. De termos todo esse conhecimento apenas para nos gabarmos diante dos homens, mas não para nos tornarmos seus servos evangelizadores. E como isso tem acontecido nos dias atuais. A Igreja vai se dividindo, porque de um lado há aqueles que dizem saber tudo, ter a verdade, do outro, aqueles que não querem saber da verdade, mas que também acreditam estar nela. Ora, nós não podemos viver assim. Nós não podemos agir assim. Porque uma vez que nós nos arrogamos a verdade, uma vez que nós achamos que em nós está a verdade, Deus perde um lugar importantíssimo no trabalho de evangelização. Porque passa a ser anunciada a ideia pessoal do pregador e não a palavra de salvação daquele que o chamou, que é Cristo. Então Jesus rompe com esse esquema. Jesus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Jesus não quer os sábios de sabedoria humana, Jesus quer os humildes de coração, porque somente no coração dos humildes é que Deus pode habitar, é que Deus pode trabalhar, é que Deus pode fazer uma obra nova. Somente na vida e na alma dos humildes é que Deus pode ser tudo. Porque na vida do sábio, do arrogante, do prepotente, há um lugarzinho separado para cada coisa, inclusive para Deus. Deus não se torna senhor de todo aquele arcabouço de conhecimento. Não, ele está ali colocado de lado. E como isso tem acontecido nos dias atuais, sobretudo dentro da Igreja. E é uma arrogância tremenda daqueles que se julgam mais sábios que os outros, inclusive humilhando os outros.
dizendo que os outros não sabem interpretar, que os outros não sabem rezar, que os outros não sabem celebrar a sua fé em Cristo Jesus. Desses, o Senhor vai afastar a sua face. Destes, o Senhor vai passar distante, porque não há espaço para Ele na vida dessas pessoas. Não há espaço para aqueles que se arrogam um poder que não lhes pertence. Jesus revela o Pai não aos mestres da lei e aos fariseus, mas o revela a pescadores, cobradores de impostos, mulheres atormentadas pelo demônio, a todo tipo de pessoa que de coração manso e humilde abriu-se à novidade do Evangelho. Eu e você, que tipo de pessoa nós somos nesse Evangelho, nessa temática espiritual que hoje a Igreja nos apresenta, nessa palavra de meditação que a Igreja nos dá hoje? Nós somos os profissionais da sabedoria ou nós somos os humildes servidores do Senhor? Nós nos arrogamos uma prerrogativa diferenciada da do restante dos irmãos, porque nós temos curso tal, temos via tal, seguimos pessoa tal, ou nós dizemos: Senhor, basta-me a Tua graça. Somos como Paulo, que mesmo detentor de um conhecimento profundo, faz-se humilde? Ou somos como os homens do Sinédrio, Anás, Caifás e tantos outros, que se arrogaram prerrogativas que não eram suas, mas de Deus, inclusive decidindo quem vivia e quem morria, porque seus poderes, seu status estavam ameaçados. Peçamos a Jesus esse discernimento e, mais que isso, peçamos a Ele a graça de uma fé madura, de um coração manso e humilde e de um desejo inabalável de cumprir sempre e totalmente a sua vontade. Agora receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.